Hoje completa um mês da queda de um monomotor que deixou 2 mortos no Aeroclube de Manaus. Entre as vítimas estavam o empresário Ulisses Oliveira e o piloto Fernando Lúcio. E os familiares criticam a falta de apoio e cobram justiça. Ao vivo na tela do SBT Amazonas, João Gomes traz os detalhes pra gente. Um mês, né, João? Um mês que esses familiares vivem a angústia, principalmente em espera de respostas. Seja bem-vindo. Oi, Luana, mais uma vez, muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos que seguem acompanhando a programação do SBT Manaus. Um mês desse acidente fatal que infelizmente deixou 2 vítimas na manhã do dia 21 de março, de acordo com os familiares da vítima. Um mês após esse acidente, infelizmente o processo de investigação continua lento e o coração, claro, segue apertado em busca de informações, em busca de respostas que possam diminuir a ansiedade e a tristeza desse último mês desde que o acidente aconteceu. Infelizmente, na manhã do dia 21 de março, o Fernando Lúcio, de 40 anos de idade, que era o piloto, e o Ulisses Souza, de 36 anos, o empresário que também estava na aeronave, não resistiram à queda e até o momento não fica claro o que teria causado essa queda. Vale lembrar que o piloto do avião há 6 anos já estava ali fazendo esse tipo de trajeto com essa aeronave. Eram mais de 1.500 horas de voo, 400 só nessa aeronave que caiu. A gente vai conversar com a Bruna agora, que é a esposa do Ulisses Souza, o empresário que também estava na aeronave, para falar justamente sobre essa falta de retorno que vocês não têm das autoridades. No dia do acidente, a Bruna contava ainda há pouco que o Aeroclube falou com eles rapidamente, prestou ali um tipo de assistência por meio da presença de psicólogos, e o Departamento de Prevenção e Investigação de Acidentes Aéreos nessa região também ficou de investigar o caso. Mas até agora nada, Bruna. Boa tarde, nós estamos ao vivo no SBT Amazonas. Boa tarde. Então, como eu estava falando, no dia do acidente, eu tenho que agradecer muito aos meus tios e continuo agradecendo, porque eles têm ali a Tavan e toda a informação que eu tenho é por eles, inclusive os pertences do Ulisses. No dia do acidente, o Aeroclube mandou uma psicóloga. Na hora que o Ulisses estava ainda tentando sobreviver, ele estava no hospital, e uma depois que ele já tinha sido declarado morto. E às 6 da tarde, eles mandaram uma mensagem que foi encaminhada, falando que estavam fazendo o possível para liberar o corpo da pessoa. Não falavam o nome do Ulisses, trataram ele como se literalmente fosse um corpo. Nesse momento, encaminharam outras mensagens falando que era para encaminhar os familiares, ou seja, foi uma mensagem encaminhada de outra pessoa. E quando eu tentei contato com eles para perguntar cadê os pertences do Ulisses, eu não tive mais resposta. A outra resposta que eu tive foi no dia 10, que eles me ligaram por pressão da mulher do Fernando, que também se chama Bruna. Eu agradeço a ela, porque senão aparentemente eles não teriam me ligado nunca. Eles ligaram na segunda-feira para o meu pai para falar que ainda não tinha resposta do CENIPA, da investigação, e nessa ligação para mim eles falaram a mesma coisa, que eles não tinham como ter essa resposta ainda do CENIPA, ainda não tinha saído resposta. Só que o meu desconforto não é só com a resposta do CENIPA. Eu sei que vai sair uma resposta, e eu sei que qualquer resposta que sair, a responsabilidade da vida do meu marido é do Aeroclube. Por que o Aeroclube ainda estava funcionando se ele não tinha capacidade de estar funcionando? Por que quem é que controla isso? Porque a vida do meu marido, para eles foi um avião, uma pessoa. Para mim foi o meu marido. Meu marido sustentava a minha casa, a casa da minha mãe e a casa da minha sogra, da mãe dele. E graças a Deus eu tenho meu pai, porque ele está me ajudando a tomar conta da empresa que era do meu marido, que meu marido tomava conta. Mas é muito difícil. Ele deixou várias lacunas que eles não estão nem querendo, nem procurando, não ofereceram ajuda psicológica para depois, não responderam a ligação dos pertences do meu marido. Se não fosse esse meu primo, eu não teria conseguido, porque a moça justificou que eles estão passando por um processo lá também turbulento e que não tinha ninguém no Aeroclube. Então, 2 pessoas morreram e não tinha ninguém lá para prestar assistência às famílias das pessoas que estavam sob responsabilidade dele. Então, que empresa é essa? Porque na minha empresa, se algum acidente acontece na minha empresa, eu sou responsável também pela família que aquele cara sustentava. E eles estão agindo como se não tivesse isso, como se não fosse o caso, como se o Ulisses tivesse assinado um termo concordando em colocar a vida dele em risco, quando na verdade ele estava assinando um termo de que ele queria,
O Ulisses, quando ele era jovem, ele sempre quis ser piloto. Ele fez faculdade de Ciências Aeronáuticas em Curitiba e ele terminou com honras. Ele era um dos melhores da turma, porém, infelizmente, é muito caro as horas de voo. E a família dele não tinha como conseguir essas horas de voo na época. Então, bola para frente. Ele foi fazer outra faculdade, nós saímos do país, nós voltamos, a gente tomou conta da empresa da minha mãe, e nós estávamos vivendo muito bem assim. O sonho dele não era mais ser piloto de aeronave, o sonho dele era ter um avião para a gente. Nós víamos vídeos sobre petróleo, eram os nossos planos, então foram os meus planos que também foram tirados, sabe? No dia do acidente, por volta de 10 horas da manhã, a aeronave cai cerca de 5 minutos após ter decolado ali de uma altura de 30 metros. A morte do seu marido, do Ulisses, só foi avisada por volta de 15 horas da tarde. Isso. O Aeroclube entrou em contato, não entrou nem em contato comigo. As pessoas vieram até o meu apartamento porque foi a moça que trabalha na portaria que me ligou, Elisa. Dona Bruna, tem um pessoal do Aeroclube aqui na frente, quer falar com a senhora. Aí eu falei, eles querem falar o quê? Aí eles querem falar que o seu Ulisses sofreu um acidente. Eu já estava lá no João Lúcio, o Ulisses já estava declarando morte já cerebral. Então, até nisso, que horas eu ia saber do acidente do meu marido se não fosse os meus tios e os meus primos estarem lá? Então, é um descaso tão grande, que é assustador. A primeira psicóloga que chegou lá, ela só chegou falando que era psicóloga. Ela não se identificou, ela não falou que conheceu o Ulisses, ela só perguntou assim, olha, eu sou psicóloga, eu vim lhe ajudar nesse momento. Você está bem? Lógico que eu não estava bem. Eu não sabia o que estava acontecendo com meu marido, eu não sabia o real estado dele, porque as pessoas estavam com medo de falar para mim. E a segunda chegou lá falando que o Aeroclube ela era terceirizada, tinha sido contratada de um lugar para ir para lá. Mas também viu como a gente estava e foi embora. Naquele momento, a gente não precisa de psicólogo ali, a gente precisa de psicólogo depois dali. Não foi oferecido psicólogo para minha sogra, que está sofrendo muito, nem para minha outra sogra, porque a tia dele e a mãe dele, ele consideravam as irmãs dele, estão sofrendo demais, os irmãos dele, eu, a minha mãe. Graças a Deus, nós temos condições financeiras para nos sustentar. Mas se não tivesse, como é que se eu não tivesse o filho, se fosse literalmente o pilar da minha casa, meu filho ia estar comendo o quê? Graças a Deus não precisa. Mas assim, eles não estão preocupados. Eles não estão agindo como uma empresa deveria agir, porque eles são uma empresa. Bruna, houve perícia no local do acidente logo após a queda da aeronave? Eu não sei nada. Se eu não fosse meus tios e meus primos, eu saberia menos do que eu tive. Porque eu não tive coragem de ver os vídeos, que na hora saíram em todos os portais. Tinha muitos vídeos, eu não tive coragem de ver até hoje, eu não vi. E os meus tios que me explicaram, porque quem deveria me explicar, não me explicou. Não me ligou para falar, olha, aconteceu isso, foi desse jeito, foram encontrados assim, esses foram os primeiros socorros. Não. Eles só confiaram que as outras pessoas me falariam, ou talvez nem confiaram que me falariam. E foi isso. Eu não tenho acesso a nada. Eu não sei como estava o corpo do Ulisses, a posição que o Ulisses estava, o jeito o que era que ele estava fazendo. Eu vim descobrir depois que era uma manobra de pousar e arremeter. Não fazia ideia, eles não falaram nada. Então é um acidente que eu quero saber o que aconteceu para não ficar em cego, porque eu estou cega. Existe informação a respeito da manutenção da aeronave, se essa manutenção era feita? Não temos nada, nenhum documento, nada que prove. A gente tem só as matérias antigas que falam que o Aeroclube está perdendo aluno, perdendo hangar, que a ANAC estava querendo tirar eles dali, mas como eles tinham muitos hangares que eles tinham construído, então eles estavam nesse processo. Mas fora isso, a gente não tem nada, não sabe como se a manutenção estava, com quem era o mecânico, aonde faziam. Eu sei que as manutenções dos aviões dos meus tios não são feitas aqui em Manaus. Ou seja, com você especificamente não houve um último contato do Seripa, do Aeroclube, nada. Esse contato, essas informações que você tem, totalmente preliminares, totalmente superficiais, são de familiares que te ajudam a entender esse processo. Mas diretamente com você não há nenhum tipo de suporte, de apoio, de explicação, tanto do Seripa quanto do Aeroclube. É isso, Bruna? É isso. Eles me ligaram dia 10, como eu falei, por pressão da mulher do Fernando, e falaram que sentiam muito pelos meus pêsames e que eles não... E quando eu questionei, falei assim, vocês ficaram quantos dias? 20 dias sem falar comigo, sem me dar notícia. Eles falaram que eles estão passando por problemas internos. Então, a vida do aluno deles, porque é aluno deles. E eu falei para eles, não importa o que aconteceu, tem 1000 teorias. Não importa o que aconteceu.
Eles são responsáveis pela vida do meu marido e são responsáveis pela vida do funcionário deles que estavam ali. Então, se foi motor, se foi asa, se foi o bicho que bateu, não importa. Eles eram responsáveis, eles eram para estar na frente disso, tomando conta disso, como uma empresa séria faria. Você vai seguir aguardando respostas mais efetivas? Eu espero que a resposta venha essa semana e eu espero que com essas matérias, porque minha sogra fez uma hoje também, eles tenham compreendido a falta, o que eles fizeram que não foi certo e que eles possam tomar novas providências a partir de agora. Bruna, o Ulisses deixa com você o filho de vocês, o bebê que leva o nome dele, Ulisses, de pouco mais de 1 ano. Qual que é a memória que você vai querer deixar para o seu filho do pai dele? Todas possíveis. O Ulisses, meu filho, era o sonho do pai dele. Nós estamos juntos há cerca de 15 anos. E nós casamos em 2017 e desde sempre, ele sempre quis muito ser pai. Ele tem uma carência paterna e ele tinha muita vontade de colocar isso tudo pro filho dele. E enquanto ele viveu, ele foi o melhor pai do mundo. Muito triste o que aconteceu. Durante um mês, quando o bebê nasceu, eu tive um pós-parto muito difícil. E eu tirava o leite com a bombinha e o Ulisses acordava toda a madrugada para dar leite pro bebê numa seringuinha assim. A primeira palavra do meu filho não foi mamãe, foi papai. E todos os dias ele vê as fotos do pai dele, porque nós temos muita força. Eu sempre gostei muito de registrar momento. E ele fala, papai, papai, papai. Ele vê um carro branco, o pai dele tinha uma Hilux branca. Ele estica o pescoço e fala, papai. Ele vê moto, porque o pai dele era apaixonado por moto. Papai, o carro vermelho, papai, tudo lembra o pai dele. E isso é um vazio que eu nunca vou conseguir preencher. Mas, assim, coisa mais linda, ele é lindo demais. Eu sou muito agradecida pelo tempo que eu tive com ele e pelo filho que eu tive com ele. Perfeito, Bruna, muito obrigado pelas informações. Eu espero que o tempo possa confortar o seu coração e que as respostas efetivas cheguem o mais rápido possível para diminuir essa ansiedade. Muito obrigada, obrigada mesmo. Obrigado você, Bruna, mais uma vez. É isso, Luana. A gente conversando com a Bruna consegue ter uma dimensão do impacto emocional que esse acidente fatal deixou na vida de todas as pessoas da família, das famílias envolvidas desses dois. A gente espera que essas respostas efetivas cheguem o mais rápido possível para diminuir esse aperto no peito que os familiares hoje passam. A gente espera que não precise demorar mais 1 mês para que esses familiares possam finalmente ter um retorno dos órgãos responsáveis por esse acidente. Eu volto com você no estúdio, Luana. Muito obrigada pelas informações, João Gomes, por conduzir essa entrevista com tanta sensibilidade, João. Daqui a pouco o João pode voltar com mais informação. Gente, nós estamos falando de 2 famílias, esposas, pais que não têm mais o seu filho e principalmente o filho que não tem mais o seu pai aqui. Era o sonho dele. A própria esposa falou que era o sonho dele ser pai. Teve um filho que inclusive tem o seu mesmo nome, Ulisses. Agora, que tristeza. Essa família hoje, essas 2 famílias hoje vivem a angústia de não ter resposta de quem devia trazer todos os detalhes a respeito desse acidente. Infelizmente foi um acidente que aconteceu e resultou na morte dessas 2 pessoas. Mas e aí, como é que fica o depois? E todo o apoio que foi prometido a essas 2 famílias, já chegou? Não, não chegou. E as 2 famílias vivem essa angústia, infelizmente. E a gente cobra que o Aeroclube, que todos os órgãos que estão ali à frente da perícia, investigação e tudo mais, tragam a resposta que esses familiares querem. E principalmente prestem, de fato, o apoio que foi prometido.